Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, sou o Adriano Pistorello, estamos aqui para falar do CanCast, o terceiro episódio desta série, que vai abordar Vidas em Espera, o labirinto do refúgio e da regularização migratória. O CanCast é o podcast do Centro de Atendimento ao Migrante, que a gente vai aqui tentar, de alguma forma, não só abordar, mas também desmistificar direito, desmistificar cidadania, desmistificar estrangeiro, não é estrangeiro, é ilegal, não é ilegal. A gente vai falar sobre várias situações e a nossa ideia hoje é a gente falar sobre dignidade. Para você, o que é dignidade? Para um migrante, o que é dignidade? E a dignidade, ela pode ser documentada? E tem sempre que lembrando que a vida do migrante, ele recomeça num território. Então, os episódios anteriores a gente falou da dificuldade de agendar, sobre o refúgio, e a partir de agora, como que o migrante pode recomeçar e esse recomeço ocorre através da migração? Eu sou a Cristiane, estamos aqui com Caroline Bertelli, gerente do CIAI, novamente, compartilhando a sua experiência diária com migrantes conosco. Boas perguntas, bons questionamentos, pena que as respostas não são do nosso agrado. E aí, Carol, a dignidade, como que ela é e pode ser documentada no Brasil? A partir da tua experiência de chão, não chão de fábrica, chão da prefeitura. Chão da prefeitura. Então, é um prazer estar aqui no terceiro episódio do CanCast, o podcast do CAN. Eu sou a Caroline Bertelli, gerente do Centro de Informações ao Imigrante de Caxias do Sul. Eu acho que ao longo desses 2 episódios nós falamos muito sobre o sujeito que migra, né? A pessoa que vem. E quando ela chega no Brasil, ela vem já com a sua história, com as suas questões pessoais, com os desafios que ela já passou. E será que ela vem para cá para passar mais trabalho? Como diz a minha mãe, para passar mais trabalho, mais dificuldade, mais desafios, né? Qual que é a perspectiva? E na questão da dignidade, né? O que é a pessoa ser digna? A pessoa ter o merecimento como humano, né? O ser humano, ele tem o direito à vida, né? É um direito constitucional à vida, à dignidade. E nisso entra a documentação. Porque, às vezes, sem a documentação, ele não consegue ter dignidade. Dignidade de poder ter um trabalho, dignidade de poder estudar, dignidade de poder ter uma conta num banco, um cartão com o nome da pessoa, dignidade de alugar uma casa, né? Fazer um contrato de aluguel, alugar Escolher uma casa. Escolher uma casa. Escolher o que vai comer. Exato. Né? Ter a escolha sobre onde ela vai gastar o seu dinheiro, né? Se ela vai conseguir esse dinheiro, porque ela precisa de documento para trabalhar. Então, isso permeia todo o humano como sujeito, onde ele vai estar na sociedade pertencente ou não. Pois é. E eu acho que passa também pelo um viés, assim, muito complexo da gente pensar que a história dessa pessoa não se apaga quando ela ultrapassa a fronteira, né? Então, dentro desses termos de dignidade, ela era digna no Haiti, ela era digna na Venezuela, e de repente tudo aquilo que ela conheceu, tudo aquilo que ela conquistou, meio que eclodiu e ela teve que deixar para trás. E eu acho que essa movimentação, diferente de quem migra por opção e tem para onde voltar, ela é com esperança, né? É sempre a esperança do melhor. Eu acho que ninguém se muda, ninguém... que nem tem a frase que tu sempre cita nas palestras, né? Ninguém joga seus filhos ao mar sem ter esperança de uma vida melhor, né? Se o mar não for mais seguro que a terra. Se o mar não for mais seguro que a terra, né? Então, eu acho que a pessoa é digna, ela passa por essa indignidade para só conquistar um vislumbre disso quando ela consegue estar com esse documento na mão, né? Exato. E aí a gente entra na questão de documento. E as pessoas, eu ouço muito a partir como eu rodo em muitos territórios, eu ouço muito assim, mas no Brasil é tudo muito fácil de conseguir a documentação. E aí eu fico me perguntando, por exemplo, essa pessoa não sabe nada de regularização migratória do Brasil. É que eu acho que essa fala vem de quem pensa em passaporte, né? Exato. E essa é a questão de que as pessoas acham
que tu vir ao Brasil, tu ter um documento, por mais que tu tenha dito na nossa lei 13.445, que é a lei de imigração, que a regularização vai ser facilitada, eu acho que aqui a gente consegue explorar muito esse retrocesso de acolhimento humanitário do Brasil, o que pra gente é esse grande. Então, por exemplo, CRNM, para você que está ouvindo, é comum? O que é um CRNM? O que é um RNM? A Carol falou antes, o que é um DPRNM? Só aqui, imagina isso no banco, imagina isso na vida social, imagina isso num contrato de locação, imagina isso. O que é isso? DPRNM, o que é RNM? O que é CRNM? O que é regularização migratória? Quais são as modalidades de regularização migratória? Vocês conseguem entender que a ideia de nós abordarmos a dignidade documentada é muito técnico. Aí depois ainda entra que a gente pode abrir várias vertentes, né? Tradução juramentada, documento apostilado, reunião familiar. São... E às vezes as pessoas falam, quando às vezes conversando com alunos em palestras ou com trabalhadores, vocês acham que é fácil vir morar no Brasil? Qualquer pessoa de qualquer país. Eu quero morar no Brasil, quero morar lá no Nordeste, quero morar em outro lugar, não quero mais morar no meu país. É só vir e morar no Brasil? E as pessoas, sim. Tem um imaginário da sociedade de que o Brasil é um país sem fronteiras, né? Que é só vir e morar. Difícil é imigrar lá para os Estados Unidos. Não, lá nos Estados Unidos que tem um muro lá que é difícil. E, na verdade, não, né? A gente sabe que existem as regulamentações, as portarias interministeriais, que são pouquíssimas e não atendem a todas a quase nenhum país, a poucos países, na verdade, né? Então, justamente isso. É um assunto muito técnico e não é muito fácil de se entender. E por isso algumas pessoas nem compreendem a complexidade dessa regularização, do que o migrante precisa e qual migrante que pode ou não. Eu acho que aqui cabe não só para pessoas que não lidam com migração. A gente brinca muito, não as pessoas além dos corredores da prefeitura que não lidam com migração. Teus colegas da sala do lado não devem fazer ideia do que se trabalha em migração. A vizinha que trabalha na frente do CAN, que onde alguns migrantes acabam se deixando o carro para estacionar, elas não fazem ideia. As pessoas imaginam que o migrante entra no CAN para buscar uma cesta básica. Eles não conseguem entender esse trabalho técnico complexo. Às vezes, no nosso próprio staff, a gente não tem a dificuldade. Parece que regularização migratória é algo pá. Sim, existem alguns lugares que vão fazer isso dentro de uma esteira no padrão. Mas, por exemplo, tu pegar um caso de uma pessoa e aí entra uma grande desmistificação para quem trabalha com regularização. Explicar para o migrante o que ele está fazendo naquele momento, explicar o que é uma autorização de residência provisória, explicar o que é essa provisoriedade, ou seja, explicar, você pediu refúgio, você só vai ter isso definitivo quando você for refúgio aprovado. Se o seu refúgio não for aprovado, você não vai ter isso e você vai ficar irregular. E explicar que no Brasil, que muitos migrantes migram para cá, eles já passaram por vários países onde a migração ela é criminalizada, no Brasil não é. Explicar que o processo que o migrante pode responder é um processo administrativo. Mas, acima de tudo, explicar para o migrante, olha, logo vai vir o seu registro que vai se representar por uma carteira. Então, CRNM é Carteira de Registro Nacional Migratório. Enquanto o migrante não entende que ele tem um CRNM e ele tem um DPRNM. O DPRNM ele é atrelado a refúgio ou pedido de apatridia. Enquanto esse pedido não é julgado, essa pessoa não vai ser reconhecida. Eu tenho rodado, e a Cris vê, eu converso com muitas pessoas migrantes, e as pessoas acham que porque pediram refúgio vão ser reconhecidas. Nós já trabalhamos sobre refúgio, mas aí a gente está aqui na questão da documentação. Esse seu documento provisório, ele só se torna definitivo depois que o Estado brasileiro julgar e ter, que é diferente, vocês falaram da reunião familiar. O que é a reunião familiar? Uma pessoa tem a documentação no Brasil, imigrante, ou a pessoa tem um brasileiro ou brasileira, tem filho brasileiro ou brasileira que casou, ou tem um filho, e essa questão, por extensão, se tem. Mas eu verifico que também é um desafio para quem vai ouvir isso, poder explicar para o migrante de forma que ele tenha essa noção. Porque isso, muitas vezes, tem impacto na vida do migrante, né? Muitas vezes... É que é um papel em rede, né? Na verdade, a gente está falando, a pessoa passou pelo CIAI,
Passou pelo CAN, conseguiu fazer o agendamento na Polícia Federal, coletou a foto, as digitais, em 30 dias teve seu documento na mão. Aí ela vai acessar a rede, né? E esse acesso à rede, a rede de apoio, a rede de assistência, a saúde, a educação, ao mercado de trabalho. E essa qualificação, essa mediação com a rede, ela é muito complexa, né? Porque a gente vem de eventos falando sobre isso, como seria importante que se o migrante com seu documento chegue na escola, por exemplo, que na secretaria escolar consiga te dizer se você precisa fazer um CPF, você vai em tal lugar, se você precisa acessar tal serviço em tal lugar, o cartão SUS, você precisa ter o CPF, porque o que acontece? A pessoa muitas vezes, então, já ultrapassou a fase do indocumentado, ela tá com o documento na mão e ela fica perambulando pela cidade, indo de um lugar a outro, porque a rede não consegue informar adequadamente, né, sobre o que é efetivo, porque nós temos esse desconhecimento partindo do pressuposto de que a pessoa chegou aqui, ela tem que se virar. E esse acesso na rede com as particularidades de outro idioma, né, outro país e sem auxílios, né? Eu esses dias atendi uma brasileira que casou com uma pessoa de outro país, então o namorado veio, enfim, eles casaram, e ela estava auxiliando ele na regularização migratória dele e em todos os outros acessos, cartão SUS, enfim, né? E ela já, assim, achando super difícil, perguntando e mandando vários WhatsApps, e aí tinha que apostilar documento, e aí tinha que traduzir, juramentado, e aí tinha que fazer isso, fazer aquilo, isso com o auxílio do CIAI, né? E aí eu parei pra pensar, ela é brasileira, ela mora aqui, e ela tá com toda essa dificuldade, tá achando bem complicado, fez várias perguntas, e ele tá tendo o suporte dela, né? Então pensa o imigrante que já vem, outro idioma, outro sistema, né, de sociedade, o que é cartório aqui, lá no Haiti pode não ser cartório, o que é SUS não existe, então toda essa dificuldade de ter que praticamente se inserir novamente, né, numa sociedade completamente diferente. Eu acho que isso é um ponto que a gente fala que é o próprio recomeço, né? Eu acho que mas quando a gente fala o recomeço, eu acho que a palavra, o verbo recomeçar, ele, assim como o migrante tem outro verbo, que é o verbo esperançar, que é um verbo que o Paulo Freire usava muito, a gente tem que pensar o seguinte, o recomeçar. Eu estou recomeçando, mas eu não estou recomeçando do zero. Eu acho que essa é a grande métrica. Eu estou me reinventando, Eu estou me reinventando. Eu acho que tu falou, eu uso muito. Eu já parei de usar porque às vezes fica meio batido algumas frases que eu utilizo, mas eu dizia que quando uma pessoa atravessa uma fronteira, ela não apaga a história dela. Sabe? A pessoa vai migrar, tu teve uma história, tu tem uma criação, tu tem um filho, e aí a própria questão, ou muitas vezes, deixei pessoas para trás, mas era minha família, agora eu sou uma outra pessoa, vivo num outro Brasil, vou apagar a minha história. Não, tu leva contigo a genética, tu leva contigo a genética do teu território, tu leva contigo o sabor, a comida, mas aí voltando para a regularização, parece que muitas vezes a dignidade dessa pessoa, que a Cris disse, a história de vida dessa pessoa, se a pessoa não tiver um documento, parece que ela não tem direito de nada. E aí a sociedade brasileira, eu estou dizendo, não falando da global, estou falando do nosso quintal, ele vai simplesmente chegar e dizer assim, como assim? Tem que ser preso? A gente ouviu, por exemplo, casos no período das chuvas ali do Rio Grande do Sul, onde alguns migrantes acessavam alguns ônibus para mudar de território e as pessoas chegavam e acabavam dizendo assim, não, tu tem que ser presa, como assim tu está no meu Brasil, no meu país, no meu Brasil, pode-se dizer, com o teu documento expirado? E aí a gente dizia, meu mano, que ignorância, o que a gente acabou de falar agora sobre a questão da barreira da Polícia Federal, dessa dificuldade. E aí, por exemplo, levar isso, eu acho que a gente fala muito de Estados Unidos, né? Por exemplo, vamos pegar, se hoje eu for para o Uruguai, eu não faço ideia como é que eu faço para ter a minha carteira de motorista, eu não faço ideia. Geralmente a gente busca essa ajuda onde? Quando eu vou viajar, seguro saúde, com agência de turismo, que na prática tem essa situação. Mas no Brasil é importante frisar, e para que vocês me ajudem a pensar, tem a provisoriedade, que essa questão de depende. Nós vamos ter autorizações de residência que iniciam temporária. Né? Mas o temporário, ela tem que entender e explicar para o migrante, olha, o seu documento ele vai ser solicitado, porém a legislação determina que ela inicia
pelo período de 2 anos, cuide para não deixar passar o prazo, e a pessoa 1 ano começa a nos procurar, só que quando chega lá ela vai ultrapassar esse prazo sem ela ter a culpa, é o que a gente falou da questão do agendamento, são questões administrativas. Mas né? eu acho que, do nosso contexto, são episódios que se complementam, que leva a pessoa justamente para um labirinto de regularização. As pessoas, muitas vezes, eles não vão... E outra, hoje, um pouco diferente, a gente percebe que mudou um pouco de busca, não sei para vocês, até queria te ouvir em relação a isso, de regularização migratória, porque a gente já não consegue mais agendar. Então, a gente sentiu uma redução na busca por regularização, porque as pessoas dizem, não vou lá e não vou ter horário. Que, muito pelo contrário, as pessoas têm que buscar a sua regularização para que, junto com elas, junto com os órgãos das unidades municipais de Caxias, de Bento Gonçalves, de toda a Serra, de todo o Brasil, que diga, olha, isso não é um problema exclusivo de Caxias, isso é um problema que está cerceando. Mas o que eu quero dizer, e a pessoa não tem documento, ela não é legal. Ela não está ilegal, ela vai ser presa, vai ser levada, e o migrante às vezes não tem essa noção. E essa ideia que a gente tem nos Estados Unidos, do ICE hoje, correndo atrás das pessoas na rua, na igreja, na padaria, não existe no Brasil isso. Mas tem um impacto de ICE invisível, que é essa questão dessa barreira. É o imaginário. Né? O imaginário mas eu digo, o imaginário pode não ter essa perseguição, mas a pessoa tem aquela marra que a gente falou no episódio anterior, de tocar a vida. Então, no Brasil, a regularidade... E aí a gente vai ter a definitiva, que era a antiga permanência, né? Para vocês, diminuiu a partir de que hoje o horário ele é praticamente quase que impossível de conseguir? Sim, a gente percebeu uma redução nos números, né? A gente tem os dados, principalmente de 2023, 2024. Então, todos os anos ali vem reduzindo significativamente o número de atendimentos. Acredito que muitos têm procurado outras cidades, né? Eles mencionam, não, estou indo para outra cidade que consiga se regularizar mais rapidamente. Tem muitos os casos das pessoas que acabam não se regularizando, que são aqueles, por exemplo, residentes que vieram do Mercosul e conseguem fazer o CPF, conseguem fazer a carteira de trabalho, e aí eles não fazem o documento. Porque, a princípio, para eles, estão conseguindo trabalhar. Então, eles vêm, faço meu CPF, porque, até para quem quer entender um pouquinho, quem é do Mercosul consegue fazer o CPF antes da regularização documental, do Graças protocolo. A nós, né? E quem não é, não consegue. Então, por exemplo, venezuelanos não conseguem fazer o CPF antes. E aí, eles fazem o CPF, baixam o aplicativo da carteira de trabalho e vão trabalhar. E é o que eles querem, porque eles vieram para trabalhar. Eles trabalham, e às vezes nem eles se percebem o quanto isso é ruim. Então, já atendi muitos que não fizeram o documento, porque não conseguiam fazer o documento, né? Não é que não queriam. Isso é um ponto importante. Eles fizeram o CPF, fizeram a carteira de trabalho, tentam fazer a documentação, mas não conseguem, mas aí vão ficando na cidade, porque pelo menos tem um emprego. Só que aí são demitidos, né? Que nem a gente comentou antes, são demitidos, não conseguem sacar o fundo, não conseguem seguro-desemprego, não tem conta no banco, recebem muitas vezes por dinheiro em espécie. Já atendi casos de imigrantes que tiveram filhos e não conseguiam registrar porque eles não tinham documentos. Então, muitos casos assim. E todos, não é porque a pessoa, não vou fazer meu documento, não quero, é porque não consegue. Eu acho que aqui tem dois pontos. Então, a própria questão para o empregador que vai nos ouvir também, a pessoa que obteve o CPF para trabalhar, ele tem que buscar regularização migratória independentemente de ficar ou não ficar. Porque senão, a lei de imigração, ele tem uma vedação que ela diz que a pessoa que é turista, no caso eles entram como turista no Mercosul, pelo Mercosul, eles não podem trabalhar, se eles continuarem não demonstrarem a situação. Agora, independentemente, a gente tem duas realidades que a gente falou. Uma é não ter horário para eles se regularizar. E geralmente são trabalhos sazonais muito rápido. Então eu comentei, hoje a gente tem um projeto de lei que a gente buscou por audiência pública em Brasília, que é para tentar regularizar esse sazonal. Só que eu tenho comentado também com várias unidades da Polícia Federal que independentemente de tu ter ou não ter uma normativa de sazonalidade, tu não tem efetivo para dar vazão. Porque, muito embora tu tenha tu tenha a normativa, não tem horário. Então, a princípio, essa pessoa que vem para trabalhar, que tu comentou, geralmente são os que trabalham na sazonalidade da colheita da uva, dos hortifrutigranjeiros, que eles querem fazer? São trabalhos sazonais para
agroindústria familiar, que eles podem contratar uma questão. Mas tem que buscar. Eu acho que isso é um grande contributo nosso. O outro contributo é que nem tu diz, parece assim, a pessoa está cometendo uma irregularidade. Aí é sempre acreditada essa cobrança na conta do migrante. Ele não quer. E aí o que a gente tem ouvido muito? Mas eles não querem se regularizar porque eles perderiam o Bolsa Família. É outra questão que a gente faz. E aí é um completo desconhecimento. Nesse sentido, eu acho que um ponto muito interessante a gente trazer aqui é isso. Tu trouxe um ponto que fala de regularização que a gente está tendo hoje no CAN, eu tenho discutido muito com a Cris. Caiu pra gente também, é interessante te ouvir, porque caiu drasticamente, porque parece que o migrante, ele dizia assim, tinha filas para agendar no CAN, por quê? Porque, eu vou lá, eu saio de lá com o horário da Polícia Federal, então, a princípio, e aí eles estão tentando buscar outras formas, mas isso não quer dizer e não representa o número de imigração a partir da regularização. Eu acho que o enfoque migratório, ele é muito interessante, que eu digo para a Cris, para a gente também, por mais que nós sejamos uma ONG, nós temos que prestar relatórios e também a gente é medido como empresa. Caiu, por que caiu? E não sei o quê. As pessoas estão indo embora, muito pelo contrário. Eu acho que esse debate também a gente já está para ir formando os minutos que nos restam, mas pensar a migração de forma integrada. Pensar que, por exemplo, não é só a pessoa que vai passar pelo SAI por se regularizar que demonstra se Caxias está recebendo mais ou não. Por óbvio, se tem muitas pessoas que estão nos buscando para pedir novos que recém chegaram, é uma demonstração que muitas pessoas chegaram. Eu acho que é importante a gente situar também que as pessoas... Caxias não é a porta de entrada da migração. A pessoa não vem de helicóptero de voo fretado da Venezuela para Caxias do Sul. Então, essa pessoa já percorreu o Brasil, né? E a gente sabe que essa movimentação interna, ela não é mapeada, né? Quando eu acesso outro estado como pessoa física, eu já me documentei lá. A gente não tem esse controle. Então... muitas vezes eu não consigo me documentar aqui, mas em Curitiba é mais rápido, né? E aí, já que vou fazer o documento em Curitiba, vou ver como que é a vida lá. E aí a gente tem muito dessa demanda também para a área da educação, quando a gente fala em revalidação de diplomas, e sempre pensando que as pessoas acabam vindo para Caxias porque algum conhecido, algum familiar veio antes, né? Então a gente já consegue se organizar um pouquinho. Enquanto tu não consegue o documento, você tem onde ficar. Eu vou te indicar algumas coisas para te fazer para tentar agilizar, né? Nunca é uma migração solitária, né? Acho que isso é muito importante da gente acabar frisando, né? Eu acho que é interessante, né? A gente acaba se encontrando sempre em eventos, em situações, mas essa questão da regularização, que a gente falou, ela é a porta de entrada. Ela vai, por exemplo, tirar sono de muita mãe, de muito pai, né? A própria questão da criança na educação. Mas eu acho que falar de regularização, eu acho que é interessante pensar políticas públicas para migrantes e refugiados, não só a partir da regularização. Porém, a regularização, ela é um alicerce da vida da pessoa. Se a pessoa não tem documento, que nem a gente falou, a gente já debateu várias vezes, tu não consegue matricular, e aí se por ti tu tem teus filhos, ele atinge não só você, porque daqui a pouco, se eu não consigo me regularizar, muito embora meus filhos também não conseguiriam. A gente tem um impacto, nós mulheres, a gente sabe muito disso, por exemplo, na questão do acesso à saúde, né? Muitos casos que é comum de acontecer, a pessoa está gestante, então existe o pré-natal, né? São 9 meses de acompanhamento e no meio desse processo o documento vence e a pessoa não consegue realizar os exames porque o documento está vencido. Mas, em contrapartida, ela é acompanhada pela UBS, pelo agente de saúde, e aí ela é denunciada no Conselho Tutelar porque não está fazendo adequadamente o processo do pré-natal. A gente... são várias realidades que intermeiam só essa questão documental, né? Que acho que a regularização, quando a gente fala de dignidade, quando a gente pensa para esse ciclo de podcast que a gente vai falar sobre uma vidas em espera, a gente está falando disso. A gente não pensa que a vida do migrante não é, entrou, te vira. Não, ou entrou, te vira, mas a gente tem um sistema documental de regularização que vai dizer...
Por exemplo, continuar de serviço. A pessoa tinha lá, vamos lá, a pessoa entrou por Pacaraima, se documentou, aí veio para cá, e aí chegou aqui, ela está com um solicitante de refúgio, continuou como refúgio. O refúgio, então, ele, enquanto não é julgado, ele te dá o direito de 1 ano, renovar por 1 ano. Aí tu chega num território que tu não tem como renovar. O pré-natal, ele já é impactado, porque daí, a princípio... E se essa pessoa acabou fazendo lá e não teve, nós tivemos uma discussão aqui na Serra Gaúcha também sobre a questão da obtenção da carteira de PRNM, que é o Documento Provisório de Registro Migratório, para quem é solicitante. Se a pessoa pediu refúgio lá e aquele território ele não concede, a pessoa fica penalizada que até ela pedir uma nova, não vai conseguir. A gente falou, não pode ser. É muito penoso colocar esse peso, que já é um peso, na verdade, falando humanitariamente, porque, não pediu porque não quis. Não, daqui a pouco lá em Foz do Iguaçu, naquele dia não tinha. Mas isso vai ter um impacto na vida da pessoa. Então, é isso. E aí, por exemplo, a pessoa teria que fazer o CPF, está com o documento expirado, não vai conseguir fazer. Os casos de nascimento, né? É muito comum a mãe estar com o documento vencido e não consegue registrar. O documento, como se a questão da validade do documento invisibilizasse essa pessoa, ela não é ela mesma porque o documento está vencido, sendo que a criança é brasileira, nascendo em território brasileiro, a criança é brasileira, né? Independente do status de documentação dos pais, né? E aí um ponto bem interessante da gente pensar é que nem a gente fala, todos são iguais perante a lei, nós temos lá a facilitação, todas umas cartas de princípio. Agora o Estado tem uma política pública que a gente está trabalhando o plano de trabalho e a criação do Conselho Estadual, que aí é um conselho com um poder deliberativo, e eu estava lendo ela antes de vir para cá, porque a gente tô para indicar a contribuição, eu não pude fazer no momento, mas, por exemplo, lá está escrito que todos são iguais perante a lei. Será? Lá está escrito que, por exemplo... Perante a lei, sim. Na vida real, não. Tá, beleza. Depois a gente tem lá escrito que a pessoa pode acessar a saúde, é direito igual à saúde, à educação, sim, mas com recortes. E tem direitos que são direitos e são retirados que não tem como. Okay. Então, eu acho que pensar a regularização migratória é pensar tudo, né? Eu acho que por exemplo... É angustiante, eu não sei para vocês até. E é uma escadinha, né? Porque aí o migrante não tem o documento, então ele não consegue fazer o CPF. Se ele não consegue fazer o CPF, ele não consegue fazer o cartão SUS. Se ele não consegue fazer o cartão SUS, a criança não se vacina. Então, assim, é um problema que inicia ali na documentação e termina em um problema de saúde pública. E se ele não se vacina, não atualiza a questão na escola. Não, exato. Então, e às vezes a gente tira pessoas mais vulneráveis ainda de direitos, que são as crianças, os idosos, né? Um idoso que tá hoje migrante, que não tem o seu documento, não consegue acesso a um BPC, por exemplo, né? E é um direito dele, acima de 65 anos. A criança que não tem o documento, não tem o acesso às vacinas, né? A escola, sim, consegue mas é isso que a gente estava dizendo, mas lá dizia... Todos têm o acesso, por uma questão burocrática, ou seja, por uma tela em branco de não impossibilidade de agendamento, ou por uma questão, todos esses direitos ainda... eu ouvi uma frase, como é que foi a frase que eu disse? Seria bem pior se a gente não tivesse esses direitos garantidos, porque a gente iria para uma esfera de barbárie, para uma esfera nego, não tem. Mesmo tu tendo isso garantido, uma conquista da sociedade civil brasileira, eu acho que é muito interessante nós pensarmos na documentação como um cerne, que nem a gente pensou, da dignidade documentada, né? Sim, e eu acho que dentro disso que a Carol trouxe também, eu acho que entra a questão da educação, né? Então, por exemplo, a criança, na educação, ela consegue ser inclusa e de bate-pronto. Ok, ela vai ser adequada, mas isso não quer dizer que ela vai ser acolhida. Ela está dentro daquela esfera e existe esse estranhamento, existe essa dificuldade, mesmo ela estando documentada. E às vezes, quando falta algum documento, uma carteira de vacinação, alguma coisa, existe essa pressão em relação aos pais. E aí, nossa, o meu filho vai ser expulso da escola, eu vou perder essa matrícula por causa que eu não tenho a carteira de vacinação atualizada, né?
Então, nos nossos trabalhos mais recentes, falando com coordenadoria estadual, até de educação, a gente vê que isso não é de conhecimento geral, né? Não. Todas essas implicações, esses detalhes, né? Muito de que a pessoa chegou e ela vai mais ou menos uma colonização, né? Sim. Eu acho engraçado esse olhar sobre a migração, que de um ponto ele se compara muito com o ICE, com os Estados Unidos, com tudo aquilo que a gente vê, e de outro ponto ele é tão atrasado que se compara com a colonização, né? É muito engraçado que o migrante circula nesse imaginário, né? Das pessoas conforme a situação. A migração colonizadora foi ótima, foi muito bom para alguns. Não, vieram os imigrantes, né, no início de tudo, construíram a cidade com trabalho. Descobriram o Brasil. A cidade construída com o trabalho daquelas pessoas que vieram plantar e colher, né, mas hoje não é o mesmo reconhecimento do que teve no início, né, então E uma visão facilitada demais, floreada demais das coisas, né. É uma ideia, eu acho que eu penso mais, em vez de uma visão, eu penso mais um ideário perfeito que o Brasil, ele enfim... Mas a gente tem que encaminhar para o final, né? Acho que são debates que a gente atravessaria, que nem eu disse, até fazer, não, em vez de um podcast, uma rave, poderíamos fazer, né? Mas eu acho que é muito legal a gente pensar, e aí retomando, antes de passar as palavras para a gente fazer esse fechamento, eu chego ao final dessa nossa série, de fato, pensando, são vidas em espera. E muitas vezes são vidas em espera que esperam de nós aqui falando, de você que está ouvindo, esse fomento, né? Porque os migrantes muitas vezes são pessoas que não têm nem vez, mas acima de tudo, em muitos territórios, os migrantes não têm voz. Nós não falamos, não substituímos, mas assim, alguns espaços que a gente pode acessar, é interessante que a gente possa dialogar e trazer essa pauta, onde muitas pessoas, muitas vezes, mantêm os migrantes, muitas vezes, guetizados. Então, gurias, queria ouvir vocês, dar uma palavra para a gente fechar esse ciclo de podcast. Bom, então gostaria de agradecer pelo convite, foi muito importante a participação aqui, porque acho que quando a gente se reúne para um bem comum, e falando de trajetórias de vidas dessas pessoas que hoje estão numa espera, que estão nos seus caminhos, que cruzam com os nossos, né, para que eles possam se reconstruir, é sempre importante trazer esse debate para que a sociedade também seja mais compreensiva, mais acolhedora e que a gente possa ter avanços. Muito obrigada, Cris e Adriano, fiquei bem feliz de poder participar. Nós que ficamos felizes com a sua presença. O nosso grande objetivo é levar a informação de qualidade de quem atua diretamente com esse universo, né? Esse é um pouquinho, alguns temas do que perpassa o nosso dia a dia. O nosso agradecimento a quem nos escuta e nos assiste. E por fim, fica o papel de eu dizer que este é o CanCast, o podcast do Centro de Atendimento ao Migrante. Que você, a princípio, possa aproveitar esse nosso diálogo. Eu acho que antes de um conteúdo, ele é um diálogo, que a princípio, nossa caminhada continua todos os dias, todas as horas, muitas vezes no WhatsApp, muitas vezes por e-mail, muitas vezes por eventos. Enfim. Convido vocês, então, a acompanhar o Centro de Atendimento ao Migrante, que é o CAN, o vulgo CAN, né? Que realmente lá nós postamos vários vídeos, várias matérias, nós postamos vários conteúdos, o CanCast estará lá. Obrigado, Carol, obrigado, Cris, por compartilhar comigo aqui, e nos sigam nas redes sociais, e se esse conteúdo você entende que pode ser replicado ou ser repassado, convido você a repassar para seus conhecidos e que seja de bom agrado. Obrigado. Até o próximo. Até.